Capítulo 1. A organização e finalidade da Igreja. A Assembleia de Deus Missão, Ministério Nova Serrana MG, fica estabelecida como organização religiosa com duração por tempo indeterminado e sem fins econômicos. A igreja é sediada na Rua Paraíba, número 46 Centro, na cidade de Nova Serrana, Minas Gerais. A igreja tem como finalidade a pregação do Evangelho e a congregação dos fiéis convertidos para adoração, comunhão, discipulado e o exercício do serviço cristão em busca da maturidade espiritual, além da prática da assistência social. Capítulo 2. Os integrantes da Igreja. A Igreja é constituída de seus membros, assim entendidos os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, que professarem como regra de fé a Bíblia Sagrada e sejam batizados por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O exercício de cargo ou função na Igreja é privativo do membro em comunhão. A Igreja tem personalidade jurídica distinta de seus membros. Os membros não respondem pelas obrigações contraídas pela Igreja. Os diáconos serão separados dentre os membros para o exercício de serviço eclesiástico durante os ofícios da Igreja. Os membros e ministros estão sujeitos ao poder disciplinar da Igreja sempre que infringirem as normas, doutrinas e costumes por ela adotados. Os membros podem ser divertidos ou suspensos quando infringirem os costumes adotados pela Igreja. Os membros podem ser desligados da Assembleia de Deus quando descumprirem norma administrativa ou doutrinária da Igreja. O ministério é integrado pelo pastor-presidente, pastores auxiliares, evangelistas e presbíteros, não havendo progressão entre os cargos. Os ministros exercem suas funções voluntariamente, sem relação de emprego com a Igreja, em vista da vocação que cada qual possui. O pastor-presidente é indicado pelos dirigentes de congregação e reverendados pelos membros da Igreja, em Assembleia Geral. O pastor-presidente perde o cargo em caso de falecimento, renúncia ou destituição por falta apurada em processo disciplinar. Os ministros poderão ser destituídos dos cargos ministeriais ou desligados da Assembleia de Deus se infringir os costumes, norma administrativa ou norma doutrinária adotada pela Igreja. O ministério terá um conselho de ética constituído de 5 ministros indicados pelo pastor-presidente e referendados pelos seus pares, responsável pela sua disciplina. Cada congregação terá um dirigente nomeado pelo pastor-presidente, a quem compete a direção dos trabalhos religiosos na unidade. Capítulo 3. A organização administrativa. A Igreja tem uma Assembleia Geral constituída de todos os membros em comunhão, que é o seu órgão máximo deliberativo. A Igreja é administrada por uma diretoria geral, composta pelo pastor-presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e terceiro vice-presidente, diretor financeiro e secretário-geral. O primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes
O diretor financeiro e o secretário-geral são indicados pelo pastor-presidente, aprovados pelo ministério e referendados pelos membros reunidos em Assembleia Geral, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. A Igreja terá um departamento de Secretaria-Geral, um departamento financeiro e um departamento de patrimônio e obras, cada qual responsável por executar, sob ordens da Diretoria-Geral, as tarefas administrativas e em suas respectivas áreas. A Igreja terá um Conselho Fiscal composto de 3 membros nomeados pela Diretoria-Geral, ao qual compete a fiscalização das contas, despesas e receitas da Igreja. Capítulo 4. Os procedimentos disciplinares. Qualquer penalidade somente poderá ser aplicada a membro ou ministro da Igreja mediante procedimento disciplinar, dando-se ao denunciado direito de defesa a ser exercido pessoalmente ou por procurador habilitado. Os fatos apurados em procedimento disciplinar são sigilosos, devendo ser guardados em segredo, somente sendo permitida sua divulgação em recurso ou para cumprir dever legal. Compete ao dirigente de congregação e ao pastor-presidente aplicar penalidades a membro da Igreja, sendo cabível recurso para o Conselho de Ética. Compete ao pastor-presidente autorizar a abertura de procedimento disciplinar contra ministro, podendo afastá-lo das funções nos casos em que fizer necessário. Compete à Diretoria-Geral a aplicação de penalidade a ministros, após o parecer do Conselho de Ética, sendo cabível recurso para a Assembleia Geral Ordinária. Compete à Assembleia Geral Extraordinária aplicar penalidade ao pastor-presidente e a membro da Diretoria-Geral, sendo cabível recurso para a Assembleia Geral Ordinária. Capítulo 5. A organização territorial. A Igreja tem uma sede e várias congregações por ela assistidas. Compete à Diretoria-Geral decidir sobre a criação, extinção, fusão e cisão e emancipação de congregações, ouvido o Conselho Fiscal. O templo-sede é pastoreado pelo pastor-presidente, que poderá designar um ministro para auxiliá-lo nos trabalhos da unidade. Os auxiliares locais são nomeados pelo dirigente da congregação, com ciência da Igreja e autorização do pastor-presidente. Capítulo 6. O patrimônio e as contribuições. A Igreja terá como patrimônio todos os bens móveis, imóveis ou valores que adquirir por compra, doação ou outro meio legal de aquisição da propriedade, inclusive os destinados ao uso de suas congregações. Os bens da Igreja devem ser inscritos e registrados em seu nome. Os valores doados à Igreja devem ser utilizados para a sua manutenção e a viabilidade de seus objetivos. A venda, doação, locação, permuta ou empréstimo de bem da Igreja somente pode ser efetuada com autorização da diretoria referendada em Assembleia Geral. Capítulo 7. A dissolução da Igreja.
A igreja pode ser dissolvida por decisão de 2/3 de seus membros, reunidos em 2 assembleias gerais trimestrais. Em caso de dissolução da igreja, uma vez saldadas suas dívidas, seu patrimônio restante será transferido para a convenção dos ministros das Assembleias de Deus no estado de Minas Gerais, como adende. Capítulo 8. As disposições estatutárias gerais. O Conselho de Ética e o Conselho Fiscal terão um presidente e um secretário escolhidos quando de sua nomeação, responsáveis pela organização e condução de seus trabalhos. O integrante da diretoria geral, Conselho Fiscal e Conselho de Ética, que faltar a 3 reuniões seguidas de seu órgão, ou 5 reuniões alternadas no ano, sem justificativa fundamentada, perderá automaticamente seu cargo. A igreja terá um regimento interno que regerá o serviço e os órgãos de natureza eclesiástica. O estatuto pode ser reformado por proposta da diretoria, aprovada em Assembleia Geral. As disposições estatutárias transitórias. O pastor Anselmo Silvestre é o presidente de honra da igreja, que deverá ser ouvido quando da escolha do pastor presidente. A abertura de congregações no período de 10 anos somente será efetuada dentro das localidades onde atualmente a igreja já exerce atividades. O estatuto não será reformado pelo período de 5 anos, a contar de sua aprovação. Foi lido para o plenário o resumo estatutário